Olá, senhores, tudo bem? Então, nessa aula aqui nós vamos ver o triângulo de potência e o fator de potência. Vamos entender um pouquinho, né? Dentro da eletricidade básica, para finalizar ali, nós vamos entender o porquê que nós começamos a estudar eletricidade básica, para ter essa caminhada firme e forte, ter uma base forte. E aqui, depois da corrente alternada, a gente consegue é, mostrar para vocês, né, que nas outras matérias futuras vocês vão ver mais a fundo. Então, vamos lá, então. Sempre com aquela questão do like, né? Se inscrever no canal, vamos fazer like, bandeiras, vamos que vamos, né? O triângulo de potência. Quando nós começamos a estudar a eletricidade básica, vimos somente a potência ativa, né? Que dá aquelas informações para a gente, toda a base. Mas quando a gente estuda corrente alternada, entra-se mais duas outras potências. Aqui no triângulo de potência, que é esse triângulo retângulo, existe a potência aparente, que é o total da potência, que é a soma da potência ativa com a potência reativa. Existe a potência reativa e a potência ativa. O que ele fala? Que a potência aparente é a potência adquirida pelas concessionárias das geradoras, é aquela potência entregue, né, o total. A potência ativa é aquela potência fornecida aos clientes que geram trabalho. Então essa potência aqui é a potência boa, aquela que realmente traduz em trabalho. E a potência reativa é a potência gerada quando o funcionamento de determinados equipamentos. Determinados equipamentos que a gente fala são equipamentos que têm algumas características, por exemplo, motores, transformadores, né, a constituição física dele, e que geram um fator de potência alta. E quando retorna ao sistema elétrico, então prejudica as redes de distribuição de transmissão de energia elétrica. Opa! Então a potência reativa é necessária para alguns equipamentos, e quando ser uma potência que retorna para a rede, né, ou seja, das concessionárias geradoras, ela está com a energia ficando com má qualidade. Então nós temos ali é, essa definição de reativo que temos que ter o zelo, cuidado, né? Mas vamos lá. Aqui apareceu potência ativa e reativa e aparente com um múltiplo quilo, né? Que é o mais usual que você vai encontrar em alguns livros. Então a potência aparente é igual à raiz quadrada da potência ativa elevado ao quadrado mais a potência reativa elevado ao quadrado. O que a gente percebe aqui? Aqui seria lá o quadrado dos catetos, que é igual à hipotenusa. É um triângulo retângulo, né? E aqui o cosseno desse ângulo aqui é igual à potência ativa dividido pela potência aparente. Né? O que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Esse cosseno aqui a gente chama de fator de potência, que é muito usual na nossa eletricidade, né, na eletrotécnica, para correção de fator de potência, por quê? Porque está prejudicando a rede. Né? Então, o fator de potência é a potência ativa sobre a potência aparente. Olha só, dentro desse conceito, aqui as potência aparente é igual a tensão vezes a corrente. Aqui a gente já tirou o múltiplo, volt e ampere. A potência ativa é a tensão vezes a corrente vezes o cosseno do ângulo. A potência reativa é o Q, né, que é igual a tensão vezes a corrente vezes o seno do ângulo, né, que é dado em volt ampere. Então, o fator de potência aqui é a potência ativa sobre a potência aparente. Colocou aqui as unidades, deu em quilo. Olha só, para a gente entender melhor, nos deu aqui esse copo de chopp aí, né? Tem um chopp nesse copo. O que a gente vai entender? Então, a potência ativa é aquela realmente que produz trabalho. A potência reativa é necessária, porque isso aqui, né, mantém a temperatura disso daqui. Se você olhar para o chopp, mas na realidade, se a gente está falando de energia, se eu pegar um copo de chopp aqui só com espuma, cadê o líquido, né, para a gente tomar? Então, vai estar um excesso aqui. E isso tem que ter um controle. O fator de potência tem que ser controlado. Então, vai ser a relação da potência ativa pela potência aparente. O reativo, se for o menor possível, ele não vai interferir na rede. Né? Aqui são as fórmulas que eu tenho, né, da potência aparente. Então, se eu olhar aqui essa potência aparente, que é tensão vezes corrente, então a potência é igual a S vezes cosseno de φ. Lembra do fator de potência que a gente viu no slide anterior? A potência reativa, representada pela letra Q, Q é igual a S vezes seno de φ.
Então, esse triângulo da potência aqui é interessante para a gente ter uma noção. Falando do fator de potência, tem consequências e causas, né, em relação a esse baixo fator de potência. A nossa legislação é 0,92 para o fator de potência. Então, quando eu pegar o cosseno, né, de alguma coisa, pela nossa legislação, ele fala assim, ó, é 0,92. Então, eu tenho que ter um fator de potência igual ou acima disso. Olha só quais são as consequências. A perda de energia elétrica ocorre de forma de calor, que são proporcionais ao quadrado da corrente. Lembra? Potência igual a resistência vezes I elevado ao quadrado, né? Vezes a corrente elevado ao quadrado. Como a corrente cresce com excesso de energia reativa, estabelece uma relação entre o incremento das perdas e o baixo fator de potência, provocando um aumento de aquecimento de condutores e equipamentos. Então, seria uma das consequências dessas perdas. A queda de tensão. Então, o aumento da corrente, devido ao excesso dessa energia reativa, né, leva a queda de tensões acentuada. E podendo o quê? Ocasionar uma interrupção de fornecimento de energia elétrica. Né? A subutilização da capacidade instalada. Se você olhar, quando a gente sobrecarrega uma instalação elétrica, então a gente não está utilizando de uma forma correta. Nós estamos tendo perdas, estamos tendo queda de tensão, e assim os nossos equipamentos não estão de uma forma adequada, gerando o trabalho que deveria gerar, tipo os motores, né, dentro de uma empresa, dentro de uma indústria. E com isso é preciso ver que ele está sendo mal utilizado, então subutilizado. Né? Olha um exemplo aqui. Ó. Em um circuito de corrente alternada, com fator de potência igual a 0,92, que é o da legislação, sendo submetido a corrente de 15 amperes, tem uma tensão de 220. Para determinar a potência aparente, então eu tenho que tensão vezes a corrente, então 220 vezes 15, né? Pegamos aqui, tem um 3.300 volt-ampere. Seria ou 3,3 kV-ampere, se a gente colocar um bucho. Determinei a potência aparente, né, desse circuito. E a reativa? Vou pegar o seno de 0,92, o fator de potência 0,92, né? Deu aqui. Que o seno de 0,92, o ângulo é 23 graus, né, para dar o cosseno de 0,92. Então, 23 graus aqui, seno de 23 graus, vai ser 0,39 vezes 15 vezes 20, deu 1.287 volt-ampere reativo. E a potência ativa? Então, vai ser 220, 15 vezes o cosseno do ângulo, né, fator de potência 0,92. Coloca ali, deu 3.336 watts. Se a gente olhar aqui no triângulo de potência, né, a potência aparente tem que ser a potência maior. Então, a instalação recebe 3.300 volt-ampere e produz trabalho 3.036 watts. A potência reativa é aquela potência necessária, deu 1.287. Então, nós temos vendo aqui que, nesse exemplo, né, se recebe 3.300, 3.036 watts é convertido em energia útil, ou seja, 92% daquela que ela recebe. E o restante ali, 1.237 volt-ampere reativo, ele sai do ponto recebido ao ponto de utilização ali, né? Não gera trabalho, né? É como se está dizendo aqui, fluindo simplesmente de um ponto ao outro do circuito. O que a gente faz para corrigir um fator de potência? A correção do fator de potência, a gente tem as formas que ele pode ser indutivo ou capacitivo. Lembra daquelas cargas anteriores na aula passada, né? Em situações em que as cargas são predominantemente indutiva, a tensão adiantada em relação à corrente, vamos utilizar capacitores. Em situações onde as cargas predominantemente são capacitivas, né? A corrente adiantada em relação à tensão, iremos utilizar um indutor. Quando vocês tiveram a oportunidade de visitar alguma subestação de transmissão, vocês vão ver que existe lá reatores, existe capacitores para fazer essa correção, né, nas linhas. Como na maioria dos casos práticos, é necessária a correção de cargas indutivas. Esse é o nosso foco aqui nessa aula. Tá? Quais são as vantagens de se corrigir? Nós vimos as consequências, não vemos?
Olha só a vantagem: redução significativa do custo de energia elétrica, o aumento da eficiência energética da empresa, melhoria de tensão, aumento da capacidade de equipamento de manobra, aumento da vida útil das instalações e equipamentos, redução daquele efeito de Joule, né, o térmico, do aquecimento, redução da corrente reativa na rede elétrica, ou seja, aquela corrente reativa não volta para a rede, então nós vamos ter qualidade, né, da nossa energia dentro da empresa, da indústria, quando a gente faz essa correção. Isso são as vantagens que se tem de corrigir. Agora, o que pode causar esse baixo fator de potência? Motores trabalhando a vazio. Pô, você tem um motor de 10 HP, 10 CV, é uma unidade diferente, vamos falar CV, né? 10 CV. Se um motor de 2 CV já é o suficiente, imagine quanto você tem de potência ali está subutilizando. Motores superdimensionados em relação a isso. Grandes transformadores alimentando pequenas cargas, lâmpada de descarga, vapor de mercúrio, fluorescente, sem correção individual do fator de potência. Grande quantidade de motores de pequena potência. Isso pode ocasionar esse baixo fator de potência. E esse efeito? Quais são os efeitos? O baixo fator de potência das ações elétricas provoca uma sobretaxa na fonte de energia elétrica. Aí já começa a entrar no bolso da unidade consumidora, né? Gerando um fator de potência baixo, a concessionária, é claro, que vai cobrar, né, desse excedente de reativo. Redução da capacidade semi-elétrica, né, isso injetando na rede, então seria a energia ruim. A tensão em circuito de distribuição de energia elétrica, aumento de perdas elétricas na linha de transmissão e linha de distribuição. Né? Um exemplo aqui, vamos pegar aqui um secador de cabelo. A potência dele é 1000 watts, o fator de potência é 0,5. Vamos achar a potência aparente. Então, o fator de potência é igual à potência ativa sobre a potência aparente. Aqui vamos inverter, vamos achar o S, né? O fator de potência vem para cá e o S vem para cá, então S vai ser a potência ativa 1000 e o fator de potência é 0,5. Deu 2000 VA. Tá? Aqui, ó, só para exemplificar, o S vai ser igual a quem? P dividido pelo fator de potência. Tá? Só para a gente poder enxergar melhor, talvez o pessoal já coloque daqui para cá, né? Então vai ser a potência ativa 1000 dividido pelo fator de potência 0,5. Deu 2000 VA, ou 2 kV ampere. Olha só, isso é para um fator de potência de 0,5. Vamos pegar o mesmo secador agora, colocar o fator de potência de 0,92. Então, fizemos a mesma coisa, só com o fator de potência 0,92. Deu o quê? 1087 volt ampere. Volt ampere. O que isso nos diz? Quando eu aumentei o fator de potência, né? Então, se eu olhar do primeiro para o segundo, deu 2000 VA, o outro deu 1087 VA. E nisso a gente tira uma conclusão. A potência ativa ficou a mesma, 1000 watts. Essa diferença de 1087 para 1000 deu 87 o quê? Seria o reativo, volt ampere reativo. De 2000 para 1000, 2000 VA para 1000 watts, então tem 1000 volt ampere reativo. Olha só como que nós diminuímos a energia de potência reativa no sistema. Então, isso é a importância da correção do fator de potência. Bem mais para frente, a gente vai dar uma olhada e ter a noção melhor a respeito disso. Né? E o que a gente faz para corrigir? Como a gente estava falando ali, ó, aqui tem umas células capacitivas, né, trifásicas, colocada aqui vai corrigir o sistema. Um exemplo, né, tem aqui um motor, eu coloco uma derivação aqui paralela dessas células capacitivas para que efetue essa correção, para que a gente tenha o antes, né, da correção e o depois da correção, ok? Vamos aprendendo então cada vez mais, tá? Valeu pela nossa aula aí e até mais. E não se esqueça, né, gente? Dá um like aí, participe, legal. Um abraço para vocês.